O valor do salário mínimo e do teto máximo do INSS mudou agora em 2024. E se você contribui como um contribuinte individual ou então como um segurado facultativo para a Previdência, você precisa saber qual é o valor atualizado da sua contribuição. Meu nome é Celise Beltrão, sou advogada especialista aqui na Ingraço Advocacia, um escritório especializado em direito previdenciário há mais de 20 anos. E nesse vídeo eu vou te mostrar qual é o valor atualizado de pagamento do INSS e qual é o código correto que você deve contribuir. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, o salário mínimo passou a ser de R$ 1.412 e o teto máximo do INSS de R$ 7.786,02. Esses valores são muito importantes porque representam os limites mínimo e máximo de contribuição para a Previdência e até mesmo de valor de benefício, já que, em regra, um benefício não pode ser inferior ao salário mínimo, nem mesmo superior ao teto máximo do INSS. Se você é um contribuinte individual que presta serviços a pessoas físicas e que é responsável pelo pagamento da sua contribuição, dá uma olhada aqui na tela que eu vou mostrar uma tabela com os valores e os códigos corretos. O contribuinte individual tem 3 possibilidades de contribuição para a Previdência, variando de 5% até 20%. A alíquota de 20%, que é aquela que os segurados pagam pelo Código 1007, ela é a mais comum, já que dá acesso a todas as aposentadorias do INSS. Optando por esse código, o contribuinte individual pode pagar sobre qualquer valor entre o salário mínimo e o teto. Isso significa que, com o Código 1007, a contribuição vai variar entre R$ 282,40 até R$ 1.557,20. Já se a opção for de pagar o INSS com esses 11% através do Código 1163, o valor fica reduzido em R$ 155,32. Só que este código ele é exclusivamente sobre o salário mínimo, então não dá para pagar um valor mais alto do que esse de R$ 155. E a contribuição nesse código não conta para as aposentadorias por tempo de contribuição. E o mesmo acontece com o microempreendedor individual, que é uma espécie de contribuinte individual que pode contribuir para a Previdência com 5%. Também exclusivamente sobre o salário mínimo. No caso do MEI, não existe um código de pagamento, porque a contribuição é feita pelo DAS-MEI, onde, inclusive, existem outros impostos. Sendo MEI, o valor de INSS será de R$ 70,60. Mas se você já pagou essa contribuição e viu que o valor deu um pouco acima, não se assuste, porque, como eu mencionei, pode ser que ali já estejam os outros impostos. Na prática, eu vejo que muitos segurados acabam abrindo uma MEI para pagar essa contribuição mais barata ao INSS. Só que a maioria dessas pessoas acaba tendo problemas lá na frente quando vai se aposentar. Primeiro porque o INSS pode exigir uma comprovação de atividade. Se você não comprovar, esse período não será considerado. Então, se você exerce uma atividade, se você é um contribuinte individual, tome muito cuidado antes de abrir uma MEI para fazer essa contribuição. Se o seu caso não é de exercer uma atividade, se você não exerce uma atividade remunerada, a sua contribuição não deve ser como contribuinte individual, e sim como um segurado facultativo, que é o exemplo da dona de casa, do desempregado, daquela pessoa que não exerce uma atividade remunerada. E veja que nessa tabela, os valores, eles são os mesmos. Mas o que é que muda? Muda o código e a regra que a gente tem para essa contribuição de 5%. Porque quem recolhe como segurado facultativo, que são aquelas pessoas que não são obrigadas a pagar o INSS, pagam por opção. Pagam porque querem ter a proteção da Previdência e querem ter acesso aos benefícios previdenciários. Os facultativos também podem contribuir entre 5% a 20%.
E a contribuição de 5% também não é para qualquer segurado facultativo. A regra geral, assim como no caso do contribuinte individual, é o recolhimento com 20%, pelo Código 1406, de qualquer valor entre o salário mínimo e o teto. Então, a contribuição por este código, ela vai variar de R$ 282,40, que é a contribuição mais barata, até R$ 1.557,20. Já se a opção do facultativo for de contribuir com 11%, essa contribuição será feita pelo Código 1473, sendo exclusivamente sobre o salário mínimo, por isso o valor de R$ 155,32. E essas contribuições através deste código não são válidas para aposentadoria por tempo de contribuição. Por fim, a contribuição de 5%, ela é exclusiva para aqueles facultativos que se enquadram como segurados de baixa renda. Então, veja, não é para todo mundo. Essa contribuição ela é feita pelo Código 1929, sendo também exclusiva sobre um salário mínimo, e contribuições feitas através deste código só contam para aposentadoria por idade e demais benefícios. A aposentadoria por tempo de contribuição fica de fora. E para que essas contribuições, como facultativo de baixa renda, sejam válidas, existem alguns requisitos. Porque comprar uma guia ou gerar uma guia pelo site da Receita é algo que todos os segurados têm acesso. Só que, infelizmente, considerar essas contribuições para um benefício é completamente outra história. Porque o facultativo de baixa renda é aquele que não exerce uma atividade remunerada, que não tem renda própria, que a sua família se enquadra no critério de família de baixa renda e que tem um cadastro atualizado no CAD único. Tanto que para que essas contribuições de facultativo de baixa renda sejam de fato consideradas pelo INSS, o segurado precisa fazer a validação. Então, assim como no caso do MEI, não deve recolher com 5% quem de fato não exerce uma atividade como MEI, é a mesma coisa para o facultativo de baixa renda. Quem não se enquadra como um facultativo de baixa renda não deve fazer as contribuições através deste código, porque depois, se não validar essas contribuições, vai ter jogado um dinheirão fora. É bem importante que você entenda qual é o valor do salário mínimo, porque ele traz um limite mínimo de contribuição para a Previdência. E desde a nossa reforma da Previdência lá de novembro de 2019, todas as contribuições feitas em valores inferiores ao salário mínimo não são válidas para nenhum fim. Então, a guia que será paga em fevereiro, referente ao mês de janeiro, precisa já ser paga com o valor do salário mínimo atualizado para que você não tenha nenhum tipo de prejuízo. Agora, conta aqui para mim nos comentários. Você sabia dessas mudanças que tivemos no salário mínimo e no teto do INSS? E mais, você acha que esses reajustes eles foram suficientes? Aproveita para já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para que você receba as notificações de todos os conteúdos que nós postamos por aqui. Afinal, o objetivo é que você esteja por dentro de todos os seus direitos previdenciários e consiga conquistar a melhor aposentadoria possível.